Presidente, o Banco Central se reuniu ontem, o Copom, Conselho de Política Monetária, manteve os juros no patamar atual, 13,75% ao ano, que é um patamar alto, né? E falou que pode entrar num novo ciclo de alta diante de uma incerteza do arcabouço fiscal. No fundo, é um recado, é uma cobrança para o governo apresentar uma nova regra fiscal em substituição ao teto. Como que está esse debate entre o senhor e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda? Bom, tem que deixar claro aqui, gente. O que ele está falando não é uma pressão, é uma necessidade. Quando a gente aprovou a PEC da transição, na minha opinião, a PEC do rombo, votei contra, falei contra aqui nas minhas redes, em todos os lugares, no plenário da Câmara, a gente sabia que ela estava gerando uma insegurança, gerando a necessidade que está prevista na PEC, está prevista hoje na Constituição, do governo até agosto desse ano aprovar e apresentar uma nova âncora fiscal, teto de gastos. Morreu, o governo tem que apresentar uma nova. Então, essa insegurança que ele se refere e essa pressão do Banco Central, na verdade ela foi criada pelo próprio governo, porque quem pediu essa PEC na transição agora, no final do governo Bolsonaro para o governo Lula, foi o próprio governo Lula. Então, o Banco Central, ele não está criando uma insegurança, ele não está inventando nada. Ele está só levando em consideração o cenário de hoje que foi criado por esse próprio governo. Para a nova regra fiscal. Veja, eu estou muito respeitoso com o Banco Central. Eu tive uma conversa com o presidente do Banco Central e eu estou muito respeitoso porque eu vivi 8 anos com o presidente do Banco Central, sabe, na mão do Meirelles, e a gente tinha uma política de controlar a inflação, mas a gente também tinha no BNDES dinheiro para investir, para a gente contrapor o aumento do juro. O que acontece é o seguinte, é que o presidente do Banco Central tem que explicar. Uma coisa importante aí nessa fala, gente. Quando o BNDES, ou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, qualquer instituição financeira, ela empresta com juros abaixo dos juros de mercado, o que ela está fazendo? Ela está aumentando os juros total da economia. Por quê? Porque para ela emprestar mais barato, isso quer dizer que o dinheiro que vai ser emprestado para as outras pessoas vai ser mais caro. Então, pode ter até um efeito ali pontual, numa política específica de investimento que vai diminuir os juros para aquele setor ali que o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, conseguem fazer. Mas os juros real da economia vão estar elevados. Não, então, na verdade, quando isso acontece, o que ele está falando que aconteceu lá atrás, é prejudicial para a economia no médio e longo prazo. Pode ser até uma forma de contrabalancear aumento da Selic, mas gera um transtorno ainda maior na economia. E ainda mais se isso acontece como aconteceu, para emprestar para quem? Para países que são ditaduras, países comunistas, países que não pagam a conta e não para políticas públicas no Brasil. Porque se ainda é no Brasil, você discute, ok, é uma conta que está sendo paga pela população brasileira para dar um retorno para uma parte da população brasileira. Mas quando a gente está usando juros subsidiados para emprestar para quem dá calote e para outros países, independente aqui de quem está, se são países certos, corretos, que precisam ou não desse dinheiro, a conta está sendo paga 100% pelo povo brasileiro. Por que 13,5%? E por que qualquer perspectiva de voltar a aumentar se nós não temos inflação de demanda? Porque quando você aumenta o juro, a verdade é que você está uma subida de preço muito grande, porque as pessoas estão comprando muito, as pessoas estão comprando de excesso, então você tem que frear. Aí você aumenta a taxa de juros. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil. Não é isso, o Brasil precisa voltar a crescer. Então, eu acho que a sociedade brasileira, e vou dizer, olhando bem na Câmara, acho que a sociedade brasileira, eu vou fazer uma reunião com alguns empresários, pretendo fazer uma reunião com alguns bancos, junto com os empresários, para a gente discutir com muita seriedade a taxa de juros nesse Brasil. Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75. Nenhuma razão. Nenhuma razão. Sabe, então é o seguinte, então vamos começar a cobrar. Nós vamos começar a cobrar. Eu lembro do Antônio Emílio de Moraes, quando ele era vivo, ele passava todo... Assim, é interessante, né? O Brasil precisa crescer.
a gente concorda. O que precisa para o Brasil crescer? Ter uma política econômica estável, ter serenidade, reduzir o custo do Brasil, fazer uma reforma tributária, várias coisas, e também a gente precisa investir em portos, aeroportos, estradas, mas da forma correta. E não é isso que está acontecendo no Brasil. E a gente precisa ter um arcabouço jurídico, uma estabilidade institucional, ter uma estabilidade para que o país, que aqueles que vão investir no Brasil, e são esses que ele está justamente atacando, eles entendam que aqui é um país sério, que o presidente da República entende da economia, não precisa ser um grande especialista, ele tem especialistas para isso, mas ele entenda os impactos da ação dele na economia e, inclusive, respeite a autonomia do Banco Central. Autonomia e independência é essa, que foram aprovadas na legislatura passada, no governo passado, que eu votei favorável, e que é praxe em diversos países sérios do mundo. Então, se ele quer que o Brasil cresça, ele tem que entender que o papel do Banco Central ele é independente e assim tem que continuar. Todo dia cobrando a taxa, diminui o juros. O Zé Alencar, cobrava. O meu vice, todo dia cobrava. Então, eu vou voltar a cobrar. Eu vou voltar a cobrar, porque é o seguinte, o cidadão do Banco Central foi eleito por quem? Foi eleito pela Câmara. Tá? Portanto, ele tem responsabilidade. Ele não votou, sabe? O senhor quer acabar com a autonomia do Banco Central? Eu vejo isso para mim é uma bobagem. Eu fui presidente 8 anos da República e o Meirelles teve toda a autonomia para fazer a política monetária que ele quis fazer. O que acontece é que a gente conversava. É que agora tem uma autonomia legal. O que acontece é que a gente conversava e o Brasil deu certo. Gente, vamos lá. Deu certo por quê? E se deu certo de verdade? Eu acho que são essas questões que têm que ser colocadas. O Meirelles, ele é um cara técnico, competente, responsável. Quanto ele cedeu às pressões do Lula? Confesso que eu não sei. Estou falando Lula, presidente lá de 2013 em diante. Não sei. Se cedeu tecnicamente, trabalhando pelo que era melhor para o Brasil no médio e longo prazo, ou para fazer politicagem de curto prazo. Se não cedeu, é porque ele fez o papel dele e atuou de forma independente e autônoma, que é o que eu tenho certeza. Conheço Roberto Campos Neto, presidente hoje do Banco Central, que não foi eleito pelo Congresso, ele foi indicado pela Câmara, como foi dito agora pelo Lula, ele foi indicado pelo presidente da República e foi ratificado pelo Senado Federal, que é o processo normal e que tem que ser assim. Esse país está dando certo? Esse país está crescendo? O povo está melhorando de vida? Não. Então eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou treinar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação o que significou o Banco Central independente. E aí, eventualmente, pode ter uma proposta de mudança disso? Bom, aqui vocês ouviram uma coisa importante, que eu acho que é uma sinalização boa, positiva, mas que tem que ser guardada. Ele disse, eu vou esperar esse sujeito terminar o mandato dele. Então, anotem aí, está aqui dito pelo presidente Lula que ele não vai intervir na autonomia do Banco Central, pelo menos até o fim do mandato do Roberto Campos Neto. Isso é muito importante. Estou falando isso de forma positiva. Isso tem que dar tranquilidade, de certa forma, para a população e para o mercado. Mas e que isso fique registrado. Agora, a outra parte, a segunda parte, depois que ele acabar o mandato dele, vamos reavaliar. Eu nem sou contra isso. Acho que qualquer lei, qualquer política pública, ela deveria ser reavaliada com frequência, depois de um determinado prazo, para ver se ela está caminhando ou não. Ninguém faz isso no Brasil. Inclusive, isso para mim deveria ser papel das comissões temáticas. Aprovou-se uma lei, vamos acompanhar os indicadores dela. Isso não é feito e deve ser feito. Se esse prazo agora ele é devido ou não, é uma outra questão. E ao mesmo tempo também, o que vai ser avaliado? Isso é outra questão. Mas pelo menos temos uma sinalização que pelos próximos 2 anos, que é quando vence o mandato do Roberto Campos Neto, ele não vai intervir na autonomia do Banco Central. Eu acho que pode, mas veja, também para mim, eu quero te dizer que isso é irrelevante para mim. Isso é irrelevante, isso não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juros. Outro dia eu me queixei que eles fizeram uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz uma meta de inflação de 3,7%, você está exagerando
numa promessa que você tem que arrochar para cumprir. Eu estou dizendo que o Brasil não precisava disso. Nós fizemos uma meta de 4,5% com menos 2 e mais 2. Ora, esse país com 4% de inflação, com a economia crescendo, esse país vai embora, esse país cresce. É que o presidente do Banco Central nunca viveu a inflação que eu vivi de 80% ao mês. Nunca viveu. Então, ele quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Uma inflação de 4,5% no Brasil. Vamos lá. Roberto Campos Neto não é tão jovem assim. Eu tenho 39 anos, sou mais novo do que ele, vivi nessas inflações, a hiperinflação que a gente tinha antes do Plano Real. Segundo ponto, né? Se o Brasil quer ser um país sério, ele não pode ter inflação padrão Brasil, porque inflação padrão Brasil é inflação com 2 dígitos mensais, já nem anual. Então, gente, vamos lá, o Brasil tem que ter inflação padrão, sim, europeu, americano, né? Ainda nunca teve, ainda está distante disso, mas não dá para a gente pensar em inflação padrão Brasil. Né? Vamos voltar lá para o dragão, né, da inflação? Espero que não. O centro do Brasil de 4% é de bom tamanho se a economia crescer. Você com 4% de inflação, com 4,5% que a economia crescendo, é uma coisa extraordinária. Agora você faz uma meta que é ilusória, você não a cumpre e por conta disso você fica prejudicando. Eles não cumpriram a meta. Não cumpriu, fica prejudicando o crescimento do país. Isso é normal? Em nome de quem? Quem não cumpriu a meta que ele está falando? Não ficou muito claro aqui se ele está falando do Banco Central ou do governo, porque a gente tem que saber que a política monetária, que é a responsabilidade do Banco Central, ela não é a única coisa que impacta a inflação. Na verdade, o ideal nem seria ter um Banco Central tão interventor assim na política monetária para controlar a inflação, né? Mas tudo bem. Vamos perguntar para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, se eles estão felizes com a atuação do presidente do Banco Central. Porque eu acho que eles imaginavam que fazendo o Banco Central autônomo, a economia ia voltar a crescer, o juro ia baixar. E... Coisa importante aí também, quem define se os juros crescem, só descem, né, se mantém, não é o presidente sozinho, é o Copom. Copom, ele é um conselho que tem participação de vários agentes, inclusive do Banco Central, mas não é o presidente do Banco Central que tem toda essa autonomia, tá? Isso tem que ser deixado muito claro, né? Não é um negócio autoritário, porque eu acho que ele está pensando no regime que a gente está vivendo hoje de hiperautoridade que tem o STF, alguns ministros, ou até o Executivo, não é isso. Tá? O presidente do Banco Central não é um monocrata, não é um ditador que define se os juros vão crescer ou vão descer sozinhos. Baixar e tudo ia ser maravilhoso. E não é. Não é. Porque durante todo esse mandato, o BNDES, ao invés de servir para... Uma outra coisa que eu lembrei agora que ele falou, será que eles estão felizes com esse modelo? Gente, o Brasil não inventou a roda, ao contrário. Não foi uma jabuticaba brasileira que a gente definiu lá no Congresso, presidente do Congresso, presidente da Câmara, do Senado, definiram, a gente foi lá e aprovou. Não, esse é um modelo mundial, inclusive esse modelo é referência para o Brasil para ter acesso, inclusive, a pontos importantes na economia mundial. E para emprestar dinheiro para os empresários crescerem, para a pequena e média empresa crescer, o BNDES resolveu devolver 360 bilhões para o Tesouro. Ou seja, é uma inversão de valores. O BNDES é um banco de desenvolvimento social que ele foi criado para emprestar dinheiro para o crescimento do Brasil. Pode emprestar tanto para o Estado que tem capacidade de endividamento, como pode emprestar para um grande empresário, mas sobretudo para pequenos e médios empresários, para a chamada microeconomia. Não para os amigos do reino, como foi a prática aí de vários anos no Brasil. Circulando, é preciso colocar o dinheiro para circular. E com juros a 3,5% não é possível. Gostou? Curte. Não gostou? Escreve. Foi uma droga. Não tem problema não. O importante é você falar o que está achando, mostrar seu engajamento e faz com que esse vídeo alcance mais gente, a gente tenha mais reputação, mais gente alcançando, mais gente informada e mais gente tendo opinião. Uma opinião que é uma opinião de alguém que passou ali 4 anos dentro da Câmara, que conhece da realidade da vida privada e que pode estar aqui com você compartilhando essa opinião toda semana. Então, é importante que você ajude a gente a chegar em mais gente. E faz o seguinte também, não faz só curtir, comentar e compartilhar no YouTube, não. Pega esse link e manda para os seus amigos no WhatsApp.
pega o link também, posta lá no story do Instagram e a gente vai fazendo com que esse vídeo chegue em mais pessoas e a gente vai estar aqui semana que vem de novo para bater um papo. E escreve também aqui no comentário se tem alguma sugestão de tema, né? Pode ser um tema da semana, como a gente tem feito toda semana, mas se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre um tema genérico, também coloca aqui. Um abraço